Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and I have to confess one thing. When I was younger, I didn't know what language I wanted to speak, so I chose all of them, which was much easier. And I ended up having conversations like this with my friends, weil ein Freund Deutsch sprach. Un autre ami parlait français, ma nessuno parlava italiano, quindi ho finito per dimenticare tutto del poco italiano che parlavo. And so I just chose all of them, which was much easier at the time. And today, after listening to this episode, you'll have some good expressions and vocabulary to talk about indecision or lack of decisiveness and things like that in Brazilian Portuguese. And if you would like to join us in the conversations that we have weekly, at least twice weekly, about the topics that we cover here in the podcasts, go to www.portuguesewitheli.com/conversation. Again, portuguesewitheli.com/conversation. And you'll see more information about the conversation club that we have. Now, vamos lá para o episódio número 260. Decisões, decisões. Não sei por que fui cair na besteira de convidar o Pedro para lanchar comigo. Agora, estamos os dois aqui na lanchonete, plantados feito batata, enquanto ele tenta se decidir se pega coxinha de frango ou pastel. Mas o Pedro sempre foi assim. Desde o ensino médio, ele pensa 1000 vezes antes de agir. Ainda no ensino médio, ele ficou na dúvida entre estudar direito, biologia ou jornalismo. 3 áreas, nada a ver. Enquanto todo mundo já sabia que graduação queria cursar, o Pedro deixou para a última hora, quando finalmente escolheu psicologia. Ele dizia que não gostava de fazer nada às pressas. Precisava pesar os prós e contras de tudo, porque não queria bater o martelo precipitadamente e se arrepender depois. Não queria fazer como os pais dele, que sempre se afobavam numa decisão para depois mudar de ideia. Na faculdade, não sabia que abordagem seguir. Dizia gostar da psicanálise, mas como esta demandava uma formação à parte, seria uma escolha questionável. Achava que a terapia cognitivo-comportamental trazia bons resultados na recuperação dos pacientes, mas dizia para si mesmo que não queria se prender a uma teoria apenas, perceber que tinha sido uma má escolha e depois ter de conviver com isso. Nesse vai e vem ficou com a psicanálise mesmo. E se a indecisão já era um problema na vida acadêmica dele, na política então, nem se fala. Na faculdade, Pedro flertava com o comunismo. Costumava frequentar as assembleias, conversar com todo mundo a respeito das teorias e ler todo tipo de livro da área. Mas, ao conhecer uma garota muito interessante, virou a casaca e passou a se identificar mais com o conservadorismo moderado. Quando chegaram as eleições, ele ficou em cima do muro. Diz que todos os candidatos tinham propostas muito boas, mas nenhum deles tinha a grande maioria das boas propostas. Ou seja, Pedro estava indeciso e não se decidiu até o dia da votação. E depois de votar, não contou para ninguém em quem votou, pois não queria ficar remoendo a sua escolha se ela fosse ruim. Só queria virar a página. Aí agora já se vão 15 minutos e nada de ele escolher o que vai comer. A sorte é que o atendente é esperto e vai adiantando o lado dele com os outros clientes. De repente, Pedro começa a apontar alternadamente para o pastel e para a coxinha e para o pastel. O filho da mãe está fazendo unidunité? Bato na mão dele, interrompo o que ele está fazendo e peço logo 2 coxinhas. Se ele não quiser, que bom, sobra mais para mim. Bom,
O nosso narrador de hoje está com um dilema. Melhor dizendo, não é o narrador que está com um dilema, é um amigo dele, porque o narrador diz: Eu não sei por que fui cair na besteira de convidar o Pedro para lanchar comigo. Ele demora muito para escolher uma coisa. Então agora o narrador e o Pedro estão plantados feito batata ali na frente do caixa da lanchonete. Uh, já começamos rápido aqui hoje. Nós temos duas expressões e uma delas é utilizada quando a gente está com raiva, ou melhor, no caso o narrador utilizou com raiva, né, que é cair na besteira de fazer alguma coisa. E quando alguém cai na besteira de fazer alguma coisa, significa que alguém toma uma decisão ruim ou faz alguma coisa e depois percebe que foi um erro. Quem cai na besteira de fazer alguma coisa, geralmente se arrepende, fica muito decepcionado depois. Por exemplo, eu não sei porque eu caí na besteira de investir em criptomoedas. Agora, a Bitcoin perdeu todo o valor que tinha antes e eu perdi todo aquele dinheiro. Então, caí na besteira de investir em Bitcoin e agora estou pobre, pobre, pobre. E, às vezes, a gente cai na besteira de acreditar em pessoas que a gente sabe que não são confiáveis. Então, você também pode dizer, por exemplo, olha, não caia na besteira de emprestar dinheiro ao Paulo. Ele nunca paga o que deve. Então, não caia na besteira de emprestar dinheiro a ele. Ou seja, não cometa esse erro, porque se você o cometer, depois você vai se arrepender. E quando o narrador disse que os dois estavam ali plantados feito batata, bom, quando alguém está plantado feito batata, isso significa que essa pessoa está parada, sem fazer nada, normalmente esperando para fazer alguma coisa, ou esperando por algo ou alguém. E normalmente uma pessoa que está plantada feito batata não tem nenhuma ação, ela não pode agir. Por exemplo, eu estava me sentindo um pouco mal e vim para o hospital, pensando que ia conseguir um atendimento rápido. Já estou plantado feito batata quase 6 horas nessa fila e não tenho nenhuma previsão de atendimento. Ou seja, já se vão quase 6 horas que eu estou esperando aqui e eu estou aqui parado, plantado feito batata. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa e outras expressões parecidas. Tá, mas por que é que ele acha que convidar o Pedro para lanchar numa lanchonete foi cair na besteira? Ele começa então a explicar quem é o Pedro. Ele diz que o Pedro sempre foi uma pessoa que pensa 1000 vezes antes de agir. No ensino médio, ou seja, quando eles eram adolescentes e tinham entre 14, 15 até 17 anos, o Pedro ficou na dúvida entre estudar direito, biologia ou jornalismo, que são 3 áreas completamente nada a ver. No final, o Pedro acabou escolhendo psicologia, ou seja, ele ficou na dúvida entre 3 cursos e escolheu um 4º curso. Mas aqui o narrador nos traz 3 expressões interessantes, especialmente se você precisar falar sobre dúvidas e decisões. A primeira delas é pensar 1000 vezes antes de agir. E alguém que pensa 1000 vezes antes de agir é alguém que demora muito, muito mesmo, para tomar uma decisão. E aqui o exagero é a coisa principal. Ela está demorando demais, mais do que o que seria necessário ou normal. E geralmente alguém que pensa 1000 vezes antes de fazer alguma coisa é uma pessoa ou muito cuidadosa ou muito indecisa. Por exemplo, eu estava pensando em financiar uma casa. Sabe como é? A idade vai chegando e a gente quer morar em um local próprio.
mas depois que eu vi as condições do financiamento, fiquei pensando 1000 vezes antes de pensar em comprar realmente essa casa. E agora estou mudando de ideia. Essa pessoa pensou 1000 vezes antes de realmente começar o financiamento e ainda nem começou. Ela é indecisa, não é cautelosa. O narrador também disse que o Pedro, além de ser uma pessoa que pensa 1000 vezes antes de agir, ficou na dúvida entre 3 cursos. E quando você fica na dúvida sobre alguma coisa, ou você fica na dúvida entre uma coisa e outra, isso significa que você não consegue se decidir entre as opções disponíveis. Pode ser tanto com coisas muito simples, como, por exemplo, ficar na dúvida entre um pastel e uma coxinha, e pode também ser uma coisa muito grande, como ficar na dúvida entre continuar no trabalho ou procurar outro emprego. Por exemplo, eu não gosto de ir para a pizzaria porque tem muita variedade de sabor. Então eu sempre fico na dúvida entre um e outro. Para resolver esse problema, eu sempre peço pizza de queijo mussarela. É só a pizza simples, sem nada mais. Assim, eu não fico na dúvida entre qual sabor escolher. E às vezes os alunos me perguntam, professor, de onde vem essa palavra? Qual é a origem dela? Né? Qual é a etimologia dessa palavra? E às vezes eu fico na dúvida, porque tem algumas palavras que eu acho que vêm do espanhol, mas na verdade vêm do italiano, e tem outras palavras que eu acho que vêm do francês, que na verdade vieram por meio do inglês. Então eu sempre fico na dúvida sobre a origem de algumas palavras. Esse foi o meu segundo exemplo. E quando o narrador disse que o Pedro ficou na dúvida entre 3 cursos nada a ver, significa que nenhum desses cursos tinham a relação, né? Esses cursos não tinham relação um com o outro. Então, biologia, jornalismo e administração, é isso? Meu Deus! Aliás, biologia, direito e jornalismo. Qual é a relação disso? Nada a ver. Você pode usar essa expressão assim, solta. Olha, essas coisas, nada a ver uma com a outra, ou essas coisas não têm nada a ver. Pronto. E a gente já sabe que elas não têm relação uma com a outra. Por exemplo, eu não sei como é que o casamento do Pedro e da Marina deu certo. Eles não têm nada a ver. Mas é aquele negócio, né? Dizem que os opostos se atraem. Então, eles não têm nada a ver, mas acabaram tendo um bom casamento. E quando alguma pessoa fala algo e você discorda e acha que o que ela falou não tem relação ou não é pertinente, você também pode dizer nada a ver. Por exemplo, algumas pessoas dizem que a tradução é o melhor método para aprender um idioma. Nada a ver. A tradução é um método muito útil em algumas situações, mas não é o melhor método de todos. Então, eu discordo disso e eu digo nada a ver. É uma outra expressão para discordar também. Bom, o Pedro acabou escolhendo psicologia. E ainda na psicologia, ele escolheu outra coisa, ou teve outro dilema, outra situação em que ele tinha que escolher entre 2 coisas. Mas o Pedro levava muito tempo porque ele dizia que não gostava de fazer nada às pressas. Ele precisava pesar os prós e os contras antes de bater o martelo, porque ele não queria se arrepender. Ele não gostava disso porque os pais dele se afobavam nas decisões e depois mudavam de ideia. Ou seja, o Pedro é indeciso porque ele é traumatizado com os pais, coitado. E aí aqui nós temos várias expressões. A primeira dela é às pressas. E aqui são 2 palavrinhas, tá? Às pressas. E a gente tem um acento grave no as. E quando a gente faz alguma coisa às pressas, isso significa que a gente faz algo rápido demais.
sem planejar, sem muito cuidado também. E se você faz alguma coisa às pressas, tem esse senso de urgência. Precisa ser feito rápido. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é: a Maria estava aqui com a gente, mas ela recebeu uma ligação e precisou ir embora às pressas. A casa dela estava pegando fogo. Ela estava aqui com a gente, recebeu uma ligação e precisou ir para casa às pressas. A casa dela estava pegando fogo, ou seja, tinha um incêndio, então ela realmente tinha que ir para casa às pressas. E o segundo exemplo é: não se preocupe com a sua redação. Você não precisa escrever rápido, escrever às pressas. Tenha paciência e escreva correto. Não precisa escrever às pressas. E às vezes acontece, né? A gente tem que escrever um relatório, escrever um documento, e aí a gente se esquece, deixa o tempo passar, e quando percebe, ai meu Deus, tem que entregar. Então a gente faz tudo às pressas. E aqui no Brasil a gente tem um ditado que eu vou deixar lá no guia de aprendizagem, que é: o apressado come cru. E você vai descobrir por quê. O Pedro, então, não fazia nada às pressas. Ele gostava de pesar os prós e os contras, para depois, então, bater o martelo. E quando você pesa os prós e contras de alguma coisa, você analisa os aspectos positivos e negativos dessa situação, geralmente porque você quer tomar uma decisão. Por exemplo, a Ana e o Paulo queriam ter um filho. Eles se amavam e realmente queriam ter um filho. Mas, naquele momento da vida deles, eles precisaram pesar os prós e contras e decidiram adiar um pouco. Ela ainda era jovem, ele também, os dois não tinham um emprego fixo, bom, então eles decidiram adiar um pouco, né? Eles pesaram os prós e contras e decidiram adiar porque queriam que o filho nascesse em uma situação melhor. Esse exemplo é bem drástico, né? Para que você guarde na cabeça. E depois que você pesa os prós e contras, você vai, claro, bater o martelo. E quando você bate o martelo, isso significa que você toma a sua decisão. E é uma decisão final, definitiva. Normalmente, quando alguém bate o martelo, ela não quer conversar, discutir, nem negociar. Por exemplo, a nossa empresa estava querendo contratar um novo engenheiro. Depois de analisar o currículo de vários candidatos e entrevistar muitos deles, finalmente nós estamos prontos para bater o martelo e escolher o melhor candidato. Quando uma empresa escolhe um candidato, é porque ela quer aquele candidato. Por isso ela bate o martelo e diz: é você quem eu quero contratar. E o Pedro era assim, mais cauteloso, mais cuidadoso, né? Porque os pais dele eram exatamente o oposto. Eles se afobavam para tomar uma decisão e depois acabavam mudando de ideia. E quando uma pessoa se afoba, e observe a conjugação, melhor dizendo, eu me afobo, você se afoba, ele se afoba. Isso significa que uma pessoa age com pressa e ansiedade. Ela não pensa direito antes de tomar uma decisão. Por exemplo, o João sempre se afoba quando precisa entregar um trabalho, e por isso os trabalhos dele sempre contêm muitos erros. Como ele se afoba tanto para entregar os trabalhos, ele sempre comete erros. E uma pessoa que se afoba muito é uma pessoa afobada. A gente sempre diz: deixe de ser afobado, então pare com esse afobamento. E geralmente quem toma uma decisão não muito boa muda de ideia depois.
E quando você muda de ideia, você troca de opinião. Você decide pensar diferente ou fazer diferente do que fazia antes. Por exemplo, eu comecei a estudar alemão. Gostava muito do idioma, mas depois de descobrir que existiam declinações no idioma, mudei de ideia e aprendi mesmo, foi espanhol. Muito mais fácil. Mas isso não é verdade, gente. Eu amo o alemão. A pronúncia, as palavras, mas também gosto muito do espanhol. Então eu não precisei mudar de ideia, porque eu peguei os dois, mas no exemplo eu mudei de ideia. Então, como eu disse, ou melhor, como o narrador tinha falado, o Pedro também não sabia o que fazer na faculdade. Bom, ele sabia que era psicologia, mas em geral, os psicólogos escolhem uma abordagem. Pode ser uma abordagem psicanalítica, behaviorista, lacaniana, né? Nós temos várias abordagens na psicologia. E então, o narrador diz que o Pedro gostava de psicanálise, mas para ser psicanalista, né, essa área demanda uma formação à parte. Ou seja, essa área exige uma formação à parte. Bom, se você falar inglês, a palavra demandar não é nenhum mistério. Quando você demanda alguma coisa, você exige alguma coisa. Você diz que é necessário, você tem esse requerimento ou essa exigência. Por exemplo, aprender um novo idioma demanda paciência. Se você não tiver paciência, vai ficar com muita frustração, porque aprender um novo idioma demanda paciência. Ah, e se você falar francês, demandar em português não é a mesma coisa. Perguntar é a palavra que você quer. Mas isso está lá no guia de aprendizagem, claro. E é verdade, gente, só uma curiosidade cultural. Eu tenho dois amigos que são formados em psicologia e eles me disseram que se você quiser fazer psicanálise, além da faculdade de psicologia aqui no Brasil, você precisa também entrar na oficina de formação psicanalítica. É uma coisa interessante, mas não faz parte da nossa discussão aqui, é só uma curiosidade cultural. Bom, ele também gostava, né, o Pedro também gostava da terapia cognitivo-comportamental, mas ele não queria escolher uma só, ele não queria se prender a uma teoria e depois descobrir que não foi uma escolha muito boa e ter de conviver com essa escolha não muito boa. E quando você se prende a alguma coisa, isso significa que você se restringe a essa coisa, você se limita a essa coisa, você fica fixado ou fixada com essa coisa. Às vezes, a gente se prende a ideias, a gente se prende a relacionamentos, a gente se prende a um ideal. Tudo isso pode ser uma coisa a qual a gente se prende. Por exemplo, nós estávamos discutindo sobre o novo projeto e o Ricardo se prendeu à primeira ideia que teve e disse que não queria considerar nenhuma outra opção. Nem sempre é bom se prender à primeira ideia que se tem, porque ela talvez não seja a melhor ideia. E o narrador também disse que às vezes é necessário conviver com uma ideia, ou melhor, com uma má decisão. E quando você tem que conviver com alguém ou alguma coisa, isso significa que você tem que estar frequentemente em contato com essa coisa, seja por vontade própria ou não. Por exemplo, eu gosto muito de Salvador, mas aqui, minha nossa, o calor é insuportável. Porém, eu gosto muito da cidade, então eu aprendi a conviver com o calor. E esse exemplo é verdade, gente. Salvador é quente, mas Fortaleza é mais quente. Então, eu prefiro Salvador, que é menos quente. Eu consigo conviver com o calor daqui.
Você consegue conviver com o calor do Brasil? Me diga quando puder. E aí, nesse vai e vem de, eu quero isso, eu quero aquilo, não, eu não quero isso, não, eu não quero aquilo, o Pedro acabou escolhendo a psicanálise. E quando o narrador falou aqui nesse vai e vem, é nessa ida e volta, nessa mudança constante. A gente usa isso muito no dia a dia. Vou te dar um exemplo. Um exemplo concreto é: a cidade grande tem um vai e vem constante de pessoas e carros. Quem não está acostumado pode se sentir perdido no meio de tanto movimento. Então, a cidade grande tem um vai e vem constante de pessoas e carros. E tem algumas empresas que as pessoas não gostam, né? Elas não gostam de trabalhar nessas empresas. Especialmente call center aqui no Brasil, onde as pessoas fazem ligações e dizem: "Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz e eu estou ligando para você para oferecer um cartão de crédito." Aí, nessas empresas sempre tem um vai e vem muito grande de funcionários, porque ninguém continua trabalhando por muito tempo. E aí o narrador vai falando um pouquinho, ele é até um pouco irônico, porque ele diz: se a indecisão já era um problema na vida acadêmica do Pedro, na política então, nem se fala. E quando a gente usa sempre nesse tom, nem se fala sobre alguma coisa, é uma expressão que a gente enfatiza que algo é ainda mais intenso do que outra coisa que já foi mencionada. Geralmente, é uma coisa evidente ou exagerada. Por exemplo, aqui em Salvador, durante o dia é muito quente. À noite, nem se fala, é ainda mais quente. Mas quando eu dou esse exemplo, eu não preciso completar. Eu posso dizer: aqui de dia é muito quente e de noite nem se fala. E isso significa é mais quente. Um outro exemplo. Se você pensa que português é difícil, russo nem se fala. E de fato, para mim, russo é muito difícil. É um idioma muito bonito, gente, mas é muito difícil. Mais do que alemão para mim. Mas alemão eu gosto tanto do som. Wissenschaft. A Gesundheit. Olha que palavra bonita. Bom, então, se para mim português é bonito, alemão nem se fala. E aí o narrador vai falando um pouco mais da vida política do Pedro, ou melhor, da ideia política dele. Ele diz aqui que na faculdade o Pedro flertava com o comunismo. Ele era muito ativista, né, comunista e tal, mas depois que ele conheceu uma garota que tinha uma crença ideológica diferente da dele, o Pedro virou a casaca e deixou de ser comunista e virou conservador moderado. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é o verbo flertar. Flertar pode ser usado no sentido amoroso, quando alguém demonstra interesse inicial por outra pessoa. Mas também pode ser no sentido de ideias. Você nunca conheceu a dança de salão, que é uma dança típica aqui do Brasil, né? Tem muito no Brasil. E aí você vê uma exibição de dança e você começa a flertar com a ideia de participar de uma aula de dança de salão. Olha só, a primeira vez parecia muito interessante, então agora você tem aquela ideia o tempo todo. Você inicialmente flertou com a ideia de dançar no salão e agora você vai se matricular. Ei, não, calma, não pode dançar sem preparo físico. Se prepare. Não é porque você está flertando com a ideia que você pode fazer isso. E muitas pessoas, quando são mais jovens, flertam com certas tendências políticas, mas mais velhas elas mudam um pouco o pensamento. A segunda expressão que o narrador utilizou foi virar a casaca. E quando alguém vira a casaca, essa pessoa muda de opinião ou posicionamento de repente. Geralmente em questões políticas ou ideológicas, mas também em questão de times de futebol.
Aí, geralmente, quem vira a casaca assim, a gente olha para essa pessoa e diz: ela não é muito confiável, porque ela sempre vira a casaca. Ah, e você pode imaginar alguém pegando a própria camisa, ela tira a camisa, ela vira a camisa ao contrário e coloca de novo. De um lado da camisa tem um time, o Flamengo. Na parte de dentro da camisa, que agora está fora, né, o inverso da camisa, tem outro time, talvez o Vasco. Então a pessoa está ali no jogo, aí um time está perdendo, ela tira a camisa e vira, e aí ela está torcendo para o outro time já. É aí a origem de virar a casaca. Por exemplo, no jogo da Alemanha contra o Brasil, eu estava torcendo para o Brasil. Vamos lá, Brasil, faça gols. Mas de repente o Brasil levou um, levou dois, e a Alemanha marcou 3, 4, 5, 6, 7 gols. Nesse momento, eu tinha virado a casaca e dizia: vai, Alemanha, vença! Isso foi na Copa, gente, de 2014. Eu não virei a casaca porque eu sou um bom brasileiro fiel, mas deu vontade. Ah, e se você trabalha para uma empresa, mas de repente passa a trabalhar para a empresa competidora, ou seja, a concorrente, isso pode ser visto como virar a casaca também. E aí, depois de virar a casaca, o Pedro não falava mais sobre política, né? E quando chegaram as eleições, ele ficou em cima do muro. Não conseguia escolher um candidato. E depois que ele votou, ele não contou para ninguém em quem votou, porque o voto é secreto, mas ele não queria ficar remoendo a escolha se ela fosse ruim. Ele só queria virar a página. E aqui temos mais uma expressão para quem é indeciso, ou duas, melhor dizendo. A primeira delas é ficar em cima do muro. E quando alguém fica em cima do muro, ou alguém está em cima do muro, essa pessoa não toma um lado, ela não toma partido em uma situação. Ela não se posiciona. Se tem o lado A e o lado B, e todo mundo escolhe lado A e lado B, essa pessoa diz: eu não escolho lado nenhum. Ela fica em cima do muro. Por exemplo, na reunião da empresa, tinha gente que apoiava o projeto e tinha gente que rechaçava o projeto, que rejeitava com todas as forças. Mas o Paulo ficou em cima do muro e não quis dizer se concordava ou não. Então, o Paulo ficou em cima do muro. Ele não se manifestou, ele não disse se apoiava ou se rechaçava. E rechaçar é uma palavra muito bonita que está lá no nosso guia de aprendizagem também. E o Pedro não contou para ninguém, né, em quem ele tinha votado depois dele tomar uma decisão, porque ele não queria remoer a ideia lá, a escolha que ele tinha feito, e ele só queria virar a página. E quando você remoe algo, geralmente uma ideia ou alguma coisa que aconteceu, você fica pensando nessa coisa repetidamente. E geralmente com um sentimento muito ruim, um arrependimento, tipo, nossa, por que eu fiquei aquilo? Eu fiz aquilo, melhor dizendo. Vou te dar um exemplo. Na sexta-feira passada, o meu amigo me telefonou. Ele queria falar comigo, mas eu estava muito apressado, tinha muita coisa para fazer. Então eu disse para o meu amigo: olha, me liga outra hora que eu não quero falar agora. Meu amigo insistiu e eu disse: ah, vai para o inferno! E desliguei o telefone. Mas agora eu estou remoendo essa situação. Por que eu fui tão grosso com o meu amigo? Eu fiquei remoendo essa situação, essa minha grosseria. E geralmente quando a gente remoe é sempre uma coisa que a gente se arrepende dessa coisa. E geralmente, para não remoer um assunto, a gente vira a página. Ou seja, a gente deixa essa coisa para trás e segue em frente. A gente não quer mais pensar nisso. Por exemplo, o José estava casado com a Adelaide há 10 anos. Eles se divorciaram e o José passou um tempo muito mal. Mas agora ele só quer virar a página, conhecer gente nova e fazer novos amigos. Agora ele só quer virar a página.
O narrador então diz que já se passaram 15 minutos e nada de o Pedro escolher o que comer. Pelo menos o atendente era inteligente, né, porque ele adiantou o lado dele com os outros clientes. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é e nada de blá blá blá. Quando a gente usa essa expressão, e nada de blá blá blá, é uma expressão usada que a gente indica que algo que a gente esperava não aconteceu ou não apareceu. E geralmente passa uma ideia de frustração. Por exemplo, eu combinei com a minha irmã de estar no restaurante às 7 da noite. Eram 8 da noite e nada de minha irmã aparecer. Eram 8 da noite e nada de minha irmã aparecer. Ou seja, eu esperava que ela já tivesse aparecido, mas ela não apareceu, então, que falta de paciência minha. E no caso aqui, o atendente da lanchonete adiantou o próprio lado, ou seja, ele facilitou a própria vida, ele agilizou o processo dele. E quando alguém adianta o lado de outra pessoa, ou o próprio lado, ela resolve algo de forma eficiente. Mas eu vou dar aqui um exemplo mais fácil. Imagine um clichê que todas as pessoas conhecem, ou melhor, um estereótipo, de que a mulher demora muito para se arrumar, né, para se vestir, e o homem se veste muito rápido. Agora imagine o contrário. O homem se demora muito, ele leva muito tempo para se vestir, e a mulher, ela faz isso muito rápido. Então ela pode dizer assim: amor, você se arruma aí, porque eu vou adiantar o meu lado e já vou sair de carro para o restaurante. Te encontro lá, tá bom? Ou seja, a esposa podia ficar esperando o marido dela, até ele se arrumar. Mas ela é, esperta, ela é inteligente. Então ela adianta o próprio lado. Ela já vai para o restaurante e assim ele encontra ela depois. E quando você adianta o seu lado, isso é sempre assim. Você faz alguma coisa mais rápido, você resolve os seus problemas e não espera pelas outras pessoas. Porque talvez elas estejam demorando demais ou elas sejam muito atrasadiças. É aquele tipo de coisa. E o narrador, né? Coitado. O próprio atendente já estava adiantando o próprio lado e o narrador não fez nada. Ele ficou esperando o Pedro. Até que ele percebeu o Pedro apontando para o pastel e para a coxinha. Para a coxinha e para o pastel. E falando, unidunite salame mingue. Essa é uma brincadeira, gente, que a gente tem aqui no Brasil. Geralmente as crianças fazem quando elas querem escolher alguma coisa aleatoriamente, ao acaso. Elas apontam e cantam uma musiquinha. É muito pequeno. E tem também o Mamãezinha, né, que são duas músicas, eu vou colocar lá no nosso guia de aprendizagem, mas para você saber, é essa mesma. Unidunite salame mingue. O sorvete colorado foi você. E aí, quando você para, né, você escolhe aquele que você disse você. Também tem o mamãezinha mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. Então, em cada sílaba, você alterna. Então, mamãezinha, são 4 alternâncias. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma observação melhor e mais explicações sobre isso, né? Mas é uma coisa que todo brasileiro conhece, porque todo brasileiro faz. E aí, quando o narrador se deu conta, né, esse filho da mãe está fazendo unidunité, o narrador, interrompeu o Pedro e comprou logo 2 coxinhas. E pronto. Se o Pedro não quiser uma coxinha, melhor, porque sobra mais para o narrador. E essa é uma frase que a gente diz quando outra pessoa não quer comida e a gente quer mesmo oferecer. Né? Você quer um pedaço? Não quero não. Aí você diz, que bom, sobra mais para mim. É uma expressão que a gente usa muito aqui. Bom, deu para ver que
Finalmente tomaram uma decisão e agora a nossa decisão é ouvir mais uma vez o monólogo, mas dessa vez na velocidade natural. Não sei por que fui cair na besteira de convidar o Pedro para lanchar comigo. Agora estamos os dois aqui na lanchonete, plantados feito batata, enquanto ele tenta se decidir se pega coxinha de frango ou pastel. Mas o Pedro sempre foi assim. Desde o ensino médio, ele pensa 1000 vezes antes de agir. Ainda no ensino médio, ele ficou na dúvida entre estudar direito, biologia ou jornalismo. 3 áreas nada a ver. Enquanto todo mundo já sabia que graduação queria cursar, o Pedro deixou para a última hora, quando finalmente escolheu psicologia. Ele dizia que não gostava de fazer nada às pressas. Precisava pesar os prós e contras de tudo, porque não queria bater o martelo precipitadamente e se arrepender depois. Não queria fazer como os pais dele, que sempre se afobavam numa decisão para depois mudar de ideia. Na faculdade, não sabia que abordagem seguir. Dizia gostar da psicanálise, mas como esta demandava uma formação à parte, seria uma escolha questionável. Achava que a terapia cognitivo-comportamental trazia bons resultados na recuperação dos pacientes, mas dizia para si mesmo que não queria se prender a uma teoria apenas. Perceber que tinha sido uma má escolha e depois ter de conviver com isso. Nesse vai e vem, ficou com a psicanálise mesmo. E se a indecisão já era um problema na vida acadêmica dele, na política então, nem se fala. Na faculdade, Pedro flertava com o comunismo. Costumava frequentar as assembleias, conversar com todo mundo a respeito das teorias e ler todo tipo de livro da área. Mas ao conhecer uma garota muito interessante, virou a casaca e passou a se identificar mais com o conservadorismo moderado. Quando chegaram as eleições, ele ficou em cima do muro. Diz que todos os candidatos tinham propostas muito boas, mas nenhum deles tinha a grande maioria das boas propostas. Ou seja, Pedro estava indeciso e não se decidiu até o dia da votação. E depois de votar, não contou para ninguém em quem votou, pois não queria ficar remoendo a sua escolha se ela fosse ruim. Só queria virar a página. Aí agora já se vão 15 minutos e nada de ele escolher o que vai comer. A sorte é que o atendente é esperto e vai adiantando do lado dele com os outros clientes. De repente, Pedro começa a apontar alternadamente para o pastel e para a coxinha e para o pastel. Ah, o filho da mãe está fazendo um nido de T. Bato na mão dele, interrompo o que ele está fazendo e peço logo 2 coxinhas. Se ele não quiser, que bom, sobra mais para mim. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!